Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a defesa do presidente da República pede a palavra, inicialmente, para saudar o Tribunal Superior, em vossa pessoa, digno ministro-presidente, da ministra Rosa Weber, de todos os dignos e honrados ministros que compõem esta Corte, saudar o Ministério Público Eleitoral na pessoa do igualmente honrado Procurador-Geral Eleitoral Nicolau Dino, saudar os colegas advogados, senhoras e senhores. A civilização, presidente, ela possui uma das conquistas mais importantes, que é o devido processo legal. Não temos saudade de tempos bem antigos, felizmente, em que os julgamentos eram feitos à margem da lei e sem considerar as regras processuais. Por isso, estamos absolutamente convictos de que o devido processo legal será, como sempre foi da tradição deste tribunal, obedecido, mercê justamente da excelente condução que este processo teve por seu digno relator, ministro Herman Benjamin, e de todos os ministros que julgarão este processo. E o devido processo legal pressupõe que o julgamento seja feito considerando os fatos postos na inicial. E fatos postos na inicial, ministro Rosa Weber, de modo específico, porque o direito brasileiro não permite alegação genérica, afirmação genérica, ou uma imputação, uma inicial, uma acusação. É absolutamente específica e concreta. Ela é substanciada. Ou este fato, esta imputação é genérica e não deve ser conhecida. No caso, e bem disse o advogado da acusação, a interpretação do artigo 23 da Lei Complementar 64 é bastante relevante para a demanda, para se saber se este artigo 23 permite que seja considerado ou julgado um fato que não consta na inicial, ou fatos que não estão especificados na inicial. E o colega leu, com muita proficiência, a quase integralidade do voto do eminente ministro Luiz Fux, pai do processo civil brasileiro, do atual Código do Processo Civil Brasileiro, em vigor em nosso país. Mas esqueceu-se de ler, o colega, a parte conclusiva do voto do ministro na ação direta de inconstitucionalidade mencionada, a 1082, porque o Supremo declarou constitucional o artigo 23, mas tanto no voto do ministro Marco Aurélio relator, quanto no voto expresso do ministro Luiz Fux, ficou consignado. E agora leio, entre aspas, o que disse o ministro Luiz Fux. A regra é a de que o juiz não pode proferir uma decisão fora do pedido ou da causa de pedir. São fatos relativos ao pedido que o juiz pode conhecer. Não há a menor dúvida, portanto, que esta é a linha do Supremo Tribunal Federal. É possível o tribunal conhecer de outros fatos, ministro Fux. Mas quais fatos? Aqueles que surjam durante o processo para confirmar ou não o que se encontra entre os fatos essenciais imputados. É destes fatos que se refere o artigo 23, ministro Gilmar Mendes. Não significa que o ministro Gilmar Mendes bem ensinou, agora, já muito posterior, porque o Supremo julgou em 2014 essa ação direta de inconstitucionalidade, e aqui o Tribunal Superior Eleitoral, em acórdão lavrado pelo ministro Gilmar Mendes, no qual acompanharam os ministros Herman Benjamin e Rosa Weber, julgado ano passado, em 2016, aqui neste tribunal. É o RESP 3404-2013-609-0047. Abre aspas. Citei o número porque é essencial esse julgamento, feito pelo TSE, após o precedente do Supremo. Abre aspas. O Tribunal Regional incorreu em julgamento extra-petita ao condenar os recorrentes por fato não descrito na inicial. Inúmeros são os precedentes de 2016 do Tribunal Superior Eleitoral, acórdão prolatado pelo ministro Dias Toffoli, acórdão prolatado pelo ministro João Otávio de Noronha, quase todos à unanimidade, com um voto, às vezes, apenas de divergência neste tribunal.
e, portanto, sempre aplicando o princípio da estabilização da demanda. E qual o fato, ministro Gilmar Mendes, constante na inicial que dá ensejo a toda essa discussão? Ministro Napoleão, abre aspas, que diz a inicial, como foi mencionado já no relatório. Recebimento de doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da alegada distribuição de propinas. Ou bem, ministro Fux, este fato é específico e pode ser considerado, ou seja, um fato que se refere a um dado concreto. Houve recursos de empreiteiras que foram repassados à campanha a partir de propinas da Petrobras. Ou este fato é concreto, concretamente considerado, e, portanto, pode ser julgado, ou ele é uma afirmação genérica, como parece crer o parecer do Ministério Público, que a partir deste fato é possível concluir que toda e qualquer desvio ou financiamento ilegal ocorrido na campanha decorreria deste fato, desta imputação. Ou bem, esta imputação é específica e, portanto, ela deve ser provada, ou ela é genérica e não pode ser conhecida. Não é possível uma imputação genérica, uma ligação genérica na inicial. E, portanto, temos que considerar este fato como especificamente ele o é. E o que decorre da instrução probatória? Que não foi provado este fato. O próprio Ministério Público assevera em seu parecer, nas folhas 39, que os depoimentos prestados pelos ex-dirigentes da Petrobras não guardam uma relação direta com o pleito eleitoral de 2014, mas seria suficiente para confirmar que há uma colaboração ou uma contribuição ilícita na campanha como um todo. Portanto, excelentíssimos julgadores, estamos diante de uma matéria clara de alargamento da causa de pedir, que não é possível. E não é possível não apenas com a tese processual, ministro Gilmar Mendes. Essa matéria foi resolvida no âmbito deste tribunal, nesta causa. Quando a ministra Maria Tereza traz o seu voto para o plenário e foi confirmado pelo plenário, o que concluiu a ministra Maria Tereza? E é importante essa explicação. Por que foi permitido, ministra Rosa Weber, esta ampla produção probatória? Porque quando o plenário se posicionou sobre a matéria, disse, ministro Gilmar Mendes, abre aspas, que a falta de correlação com os fatos narrados na inicial, ocorridos na inicial, seria apreciado no final do julgamento. Disse o Tribunal Superior Eleitoral no seu colegiado, abre aspas, certamente aproveitando-se apenas do que servir a um julgamento a se realizar nos estritos limites do pedido. Então, evidentemente que o tribunal se vinculou a esse precedente. As partes também, toda a defesa foi feita a partir do princípio da confiança de que a matéria julgada, preclusa, no âmbito desse tribunal, há de ser respeitada por todas as partes, inclusive, principalmente, pelo próprio tribunal. Ademais, presidente, para não me alongar mais ainda no tempo, é dizer que, ainda que se considere tais fatos ou a possibilidade do alargamento, a lei que trata da colaboração premiada diz expressamente que não pode haver condenação baseada apenas na palavra do colaborador. É preciso prova de corroboração. Aqui o Tribunal Superior Eleitoral está na linha de chegada, no que o Supremo Tribunal Federal está na linha de partida. A colaboração premiada é importante para iniciar uma investigação e não para fazer um juízo condenatório definitivo. São essas razões, vejo que o tempo esgotou, pelas quais a defesa requer, em nome do Estado de Direito, em nome do devido processo legal, que não haja a destituição do presidente da República. Muito obrigado.